O arquivo vocês já têm, né? Acho que o Mikio mandou no grupo de vocês do WhatsApp, certo? Então, são as mesmas questões daquele arquivo. A gente fizemos essa, né? Do radar que pega... Oi? Era isso. Aí tinha essa, acho que essa que a gente fez, né? Da energia. Essa que a gente fez, será? Oi, tudo bem? Qual que é o seu nome mesmo? Eliana? Adriana, tá. Quase. A gente fez essa também? Vai lá. Eu acho que a gente fez. Não? Não, tudo bem, a gente vai fazer hoje. Nossa, mas eu acho que acabou saindo um arquivo que tá com a letra menor. Tá bom. Opa. Oi, não entendi. Na FUVEST, física, eu estudei quase todas. O pessoal tava falando que tava difícil, né? Então, deixa assim. Eu ainda não peguei pra fazer. Vou fazer isso depois. Pode depois comentar na semana que vem. Vamos começar por essa questão. Então, assim, eu vou ler pra vocês que tá bem pequeno, mas vocês têm esse arquivo no grupo do WhatsApp que o Mikio mandou, tá bom? Só para vocês poderem acompanhar aí no celular de vocês. Então a questão, vamos tentar fazer... Nós paramos nas 6. Na 6? Essa a gente não fez, gente? Certeza que a gente não deu tempo de fazer essa? Eu marquei a resposta que até fiz. Não, tudo bem, vamos fazer essa aqui rapidinho. Vamos fazer daquele jeito que nós estávamos fazendo, começando da pergunta, e aí a gente vai vendo no texto o que precisa, quais são as informações importantes. Oi? Não, é no mesmo arquivo da semana passada que o Mikio mandou no grupo do WhatsApp para vocês, são questões do Enem. A gente vai fazer isso hoje e na quinta que vem, para vocês terem uma noção, assim, né, do que está aparecendo nas últimas provas e tudo mais. Desprezando-se as forças dissipativas, resistência do ar e atrito, para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, para que o máximo de energia seja conservado, é necessário que... Então, para você ter um maior salto possível, vamos ver as alternativas que a gente está falando. Letra A, é necessário que a energia cinética da etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial elástica na etapa 4. Então, vocês têm que lembrar aqui quais são as definições de energia cinética, potencial gravitacional, potencial elástico. Vocês sabem o que são essas definições? Vocês lembram? O que é energia cinética? Basicamente... Oi? Energia que está relacionada à velocidade de um corpo. Potencial gravitacional. Altura. Potencial elástica. Essa é uma mais difícil. Está relacionada ao quanto que um elástico, mola, borracha se deformou. Beleza? Será que para a gente ter o maior salto possível é preciso que a energia cinética da etapa 1 seja totalmente transformada em potencial elástico da 4? Gente, a potencial elástica da 4 existe porque você está deformando o colchão conforme você cai, mas não é essa energia que vai determinar a maior altura possível. Concordam? Então, letra A está errada. Letra B. A cinética representada na etapa 2, ele ainda está correndo aqui, o atleta, né? Ou a atleta está correndo aqui, seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional na etapa 4. Sim ou não? Por que não? Por que a letra B está errada? Oi? Porque a 4 não é gravitacional. Isso, porque na etapa 4 a atleta já está no chão. Não tem energia potencial gravitacional. Então por isso que esse aqui está falando errado. Letra C. Para que seja o maior salto possível, a energia cinética na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional na etapa 3. Correndo na etapa 1
transformou em energia potencial na etapa 3. Você não quer que seja o maior salto possível? Na verdade, esse aqui não é salto à distância. Salto com vara, você tem que ter o salto mais alto. Você vai ultrapassando aquelas hastezinhas, né? Então, aqui está falando simplesmente, ó, você tem energia cinética enquanto está correndo, e aí você vai transformar, você quer transformar totalmente em energia potencial gravitacional aqui no alto. Será que é essa? Vamos ver as outras. D, a energia potencial gravitacional na etapa 2. Pronto, está errado. A gente já sabe que a D está errado porque na etapa 2 ainda está aqui embaixo, não é energia potencial gravitacional. Aí está sendo convertida em energia potencial gravitacional. Não tem nada a ver. Letra E, a energia potencial gravitacional na etapa 1, errado. Só sobrou a C mesmo, né? Seja totalmente convertida em energia potencial elástica. Cortou aqui, não lembro o que estava aqui. Eu acho que era da etapa 3. Então sobrou a C mesmo. Gente, está falando basicamente que se você quer atingir o maior salto possível, você tem que pegar toda a energia que tinha e transformar em energia potencial gravitacional. É isso, tá? Então, questão 7, alternativa C. Perguntas? Para quem chegou agora, a gente está vendo aquelas questões do mesmo arquivo que estávamos usando na semana passada. Então, tá no WhatsApp de vocês que o Mikio mandou na semana passada, beleza? Essa aqui tá bem péssima de enxergar, então eu vou ler para vocês. Vocês, se quiserem, abrem aí com o celular o arquivo, tá? Então, vamos lá. Questão 8 sobre ondas. Vamos começar pela pergunta e depois a gente lê o texto para buscar as informações. A pergunta é: qual a cor da substância que deu origem ao espectro da figura 1? Qual dessas cores? Figura 1 é um gráfico de intensidade da luz absorvida em função do comprimento de onda em nanômetros. Qual a cor da substância que gerou esse gráfico? Esse é um gráfico que mostra que a intensidade da luz depende do valor do comprimento de onda. 400, por exemplo, tem essa intensidade média. 500 já tem uma intensidade maior. 600 já tem uma intensidade menor. 700 quase nada. Tudo bem? Depende do comprimento de onda. Antes de ler a pergunta, sempre vejam o esquema, porque o esquema, desenho, gráfico, quase sempre é mais importante do que o texto, tá bom? Então, qual que é o outro esquema? Figura 2. Figura 2 a gente vê como se fosse uma pizza. Cada fatia é uma cor. Tem valores de nanômetros, nm. O que é esse nm aqui? É a mesma unidade que aparece aqui, tudo bem? Então, esse nm se refere ao comprimento de onda. Então, essa pizza está mostrando o seguinte: se for comprimento de onda de 580 nanômetros entre 560 e 580, isso é um comprimento de onda correspondente ao amarelo. Entre o 580 e o 650, o laranja, e assim por diante. Essa pizza mostra quais são os valores relacionando comprimento de onda com cor. Que cor que é 450 nanômetros, gente? Isso aí é que cor? Luz de 450 nanômetros é que cor? Azul. Está entre 430 e 490. Beleza. É só isso que está mostrando essa figura 2? Não, tem mais coisa. Olha essa frasezinha e olha essa frasezinha. Se a substância absorve nessa região, ela apresenta cor naquela outra região. Qual que é o seu nome mesmo? Bruna. É que você fez uma cara de quem entendeu. É tipo oposto, né? Isso, exatamente. Será que sem ler o texto a gente consegue já resolver a questão? Já dá para resolver a questão. Vamos lá. Qual a cor da substância que deu origem ao espectro da figura 1? Isso aqui, ó, tá falando intensidade de absorção. Pergunta: olhando para esse gráfico, você consegue saber quando que a substância absorve? Que cor de luz que a substância absorve? Qual? Você tinha falado? Violeta.
Vamos lá. Violeta teria que absorver entre 400 e 430. Amarelo tem que absorver entre 560 e 580. Mas, gente, o que esse gráfico está mostrando pra gente? Aonde está acontecendo mais absorção? 500. Vamos lá. Procura o 500 na pizza. Acharam no verde? Qual é a cor da substância que absorveu mais a luz verde? Vermelho, do outro lado. Pronto, respondemos, não precisamos ler o texto. Vou até ler para vocês verem que era isso mesmo, tá? Para que uma substância seja colorida, pensa nessa cadeira, né, azul. Pensa na cortina amarela. Pensa, sei lá, na parte vermelha aqui do meu cadarço. Para que uma substância seja colorida, ela deve absorver luz na região do visível. Quando uma amostra absorve luz visível, a cor que percebemos é a soma das cores restantes que são refletidas ou transmitidas pelo objeto. Ou seja, essa cadeira azul está absorvendo bastante na região do laranja. Né? Está absorvendo bastante nessa região aqui. E aí, o que não absorveu? Não absorveu nada do azul, ok? Então é o contrário. Isso. Porque assim, pensa que se uma substância está absorvendo muito o vermelho, ela não vai jogar o vermelho para você ver. Então ela vai jogar mais a cor oposta. É tipo isso. A figura 1, aí ó, aquilo que a gente falou. A figura 1 mostra o espectro de absorção para uma substância e é possível observar que há um comprimento de onda em que a intensidade de absorção é máxima. Talvez nesse exercício, só essa frasezinha, né, em que a intensidade de absorção é máxima tem um comprimento de onda que pudesse ter ajudado mais vocês de falar, ó, olha para o 500, não olha para o resto. O importante é o máximo, 500. Um observador pode prever a cor dessa substância pelo uso da roda das cores. O comprimento de onda correspondente à cor do objeto é encontrado no lado oposto ao comprimento de onda da absorção máxima. Que é o que a gente falou, né? Que a gente fez. Só um detalhe, já resolvemos a questão, né? Estou abrindo um parênteses aqui. Isso aqui é um mecanismo super preciso para você saber exatamente? Não. É uma aproximação, beleza? Até porque, gente, em ótica, na ótica das cores, é muito difícil você falar exatamente quais são os limites de valores em relação às cores. Então, assim, é uma coisa, é uma ferramenta para ajudar, né? Provavelmente isso aqui vai dar um resultado certo, tá? Agora veja que uma coisa que é importante vocês entenderem. Quando vocês falaram que a substância estava absorvendo muito o verde, então significa que não está absorvendo nada do azul, nada do amarelo. Não, está absorvendo um pouquinho das outras também, tá? É sempre uma coisa assim, é mais sutil do que a gente está falando assim. Mas, claro, dá para você usar essa roda que você consegue prever a cor numa boa. Então, qual a alternativa que deu aí? Próxima questão, cinemática, movimentos circulares. Essa aqui também, talvez vendo pelo celular fica mais fácil de ver o quadrinho. A pergunta do exercício é: desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor aceleração tangencial no terceiro quadrinho, o vetor aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho, o que ele é, né? Então essa é uma questão que fala sobre o vetor aceleração tangencial. Eu vou explicar o que é isso, tá bom? Vamos ver o quadrinho então, o que está acontecendo? Né? A Mônica joga o Sansão para atingir o Cebolinha. O Cebolinha fica dando risada falando que ela elou, né? E aí o Sansão tá dando a volta na terra para atingir de volta o Cebolinha, tá? Gente, esse quadrinho aqui, né? São seis quadrinhos, né? De uma revistinha da Mônica, mas que o que está por trás aqui é uma ideia muito importante na física, tá? Essa coisa de como que os objetos mantêm uma órbita aproximadamente circular. Depois eu vou comentar um pouquinho mais disso.
Mas vamos lá, vamos resolver a questão. O que seria essa tal da aceleração tangencial? Gente, eu não sei se vocês vão se lembrar, quando nós vimos movimento circular uniforme, era sempre um objeto que girava em torno de um ponto, né? Então, vamos supor que aqui eu tenha um objeto aqui em amarelo que ele está fazendo essa trajetória circular. O que acontece? Para ele manter esse círculo, ele vai girar aqui, né? Para ele manter esse círculo, você tem o quê? Toda vez que você tem um objeto andando em círculo, você tem que ter uma força que mantém ele fazendo círculo. É tipo assim, se você vai fazer uma curva numa pista circular, tem que ter uma força dos pneus com o chão para você manter o carro fazendo a curva. Porque se você eliminar o atrito, o carro não faz a curva. Aquilo que a gente chama de ir pela tangente. Ele sai pela tangente. Né? Por isso que eu acho que eu comentei com vocês, né? Tem perigo quando a pista está molhada, quando a pista está com óleo no asfalto, porque aí a tendência é você perder a força dos pneus com o asfalto. Então tem que ter uma força. Essa força ela está acompanhada de uma aceleração. Como é que é essa aceleração aqui? Se for um movimento circular uniforme, você tem somente a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, o próprio nome já diz, centrípeta aponta para centro, né? Então, essa aceleração centrípeta é o que mantém o formato circular. Tá? Ela vai fazer o quê? Muda a direção. A aceleração centrípeta é responsável por mudar a direção da velocidade. Tá? Gente, eu não sei se eu fiz essa pergunta nessa turma, mas se a gente pega... Se eu tiro aqui meu tênis, amarro o cadarço no tênis e fico girando ele aqui, né? E aí, eu tenho que saber a hora certa de eu soltar para eu acertar um alvo? Vamos supor, qual que é o seu nome? Emily. Vamos supor que eu quero pegar e dar uma sapatada na Emily, né? Quero jogar meu tênis para bater na cabeça dela. Tem um momento certo de eu soltar para que ele faça essa trajetória aqui nessa direção? Será que é quando eu estou girando aqui, né? Será que é quando o tênis está bem aqui na frente da Emily? Não, não é. É quando? É quando está aqui. Porque aqui você está fazendo um círculo assim, vocês concordam? Se você está fazendo um círculo assim, a direção tangencial ao círculo, para ir para frente, tem que ser quando está o cadarço esticado assim, aqui. Se eu solto quando está aqui, aí eu acerto a parede. Se eu solto quando está aqui, eu acerto a lousa. Se eu solto quando está aqui, eu acerto a cortina. Tá bom? Então, a direção da velocidade ela é sempre tangencial à posição do objeto. Né? Ou seja, você tem aqui a velocidade sempre tangencial. Se eu considerar o meu corpinho aqui fazendo o círculo, se eu considerar numa outra posição, tudo bem. O que vai acontecer é que você mudou a direção da velocidade, certo? Mas eu ainda não falei nada da aceleração tangencial. Esse desenho que eu estou mostrando aqui, gente, é se você tiver um movimento circular uniforme. Se você tiver um movimento circular uniforme, é só isso o nosso desenho. O que significa um movimento circular uniforme? Que você está girando sempre com a mesma velocidade.
embora o vetor velocidade mude de direção o tempo todo, o número dele, quantos metros por segundo, é sempre o mesmo. Tudo bem? Movimento circular, uniforme, você não está mudando o módulo da velocidade, a intensidade, beleza? Só que é possível imaginar um giro de alguma coisa que esteja girando cada vez mais rápido? Se eu pegar aqui o meu braço, fazer isso aqui, ó, e eu fazer girando aqui cada vez mais rápido, eu estou fazendo um movimento de círculo, só que a velocidade está aumentando a intensidade. Tudo bem? Nesse caso, não é um movimento circular uniforme, é um movimento circular variado. Beleza? Quando eu estiver aumentando a velocidade, além da aceleração centrípeta, se eu estiver aumentando a velocidade, por exemplo, vamos representar aqui um vetor de velocidade pequenininho, e aí depois a flecha ficou daquele tamanho, ou seja, eu estou aumentando a velocidade. Significa que eu estou tendo uma aceleração... Espera aí que ficou meio... Vai ficar meio poluído aqui o desenho, espera aí. Eu vou ter uma aceleração tangencial, eu tenho duas acelerações, tá? Então eu tenho aqui, eu tenho uma aceleração tangencial que faz o aumento da velocidade, né? E aí faz esse negócio ficar com a velocidade cada vez maior, ok? Tipo, quando estiver aqui, vai ser uma velocidade maior ainda, né? Vou colocar isso para cá para poder caber. Essa velocidade maior ainda. Então, está ficando cada vez maior a velocidade. Por quê? Porque tem, além da aceleração centrípeta, uma aceleração tangencial, ok? Então, gente, a aceleração tangencial é o que causa o aumento no módulo da velocidade. Muda o módulo, que seria o valor da velocidade. Tudo bem, gente? Beleza, vamos voltar agora na questão. Para acontecer essa história aí do Sansão ter dado a volta. Gente, quando você tem um objeto fazendo uma órbita na Terra ou num astro qualquer, o que acontece? Você não tem aceleração tangencial. Por quê? Para você ter essa aceleração tangencial, você tem que ter alguma coisa que está fazendo o negócio girar cada vez mais rápido. Se eu mexo meu braço assim, e se eu fico girando ele cada vez mais rápido, são os meus próprios músculos que estão fazendo esse giro ficar cada vez mais rápido. Eu estou fazendo mais força, eu estou fazendo uma força enquanto ele está girando. Quando você tem um objeto girando em torno da Terra, da Lua, do Sol, enquanto ele está girando, não tem uma força para intensificar esse giro. O que tem é uma força que aponta para o centro, que é a força gravitacional. Então, o que acontece aqui é, a única força que age é a força que faria cair para o centro. Tá? Só não cai porque o corpo tem uma velocidade muito alta e ela tem uma velocidade exata para estar o tempo todo fazendo a curva. Ok? Depois eu entro mais nesses detalhes. O ponto é, se for movimento circular uniforme, né? Se for movimento circular uniforme, então a aceleração tangencial ela não existe. Ela é zero. Só existe aceleração centrípeta. E órbitas dos planetas
órbitas de astros o que a gente tem? A aceleração tangencial, ela é aproximadamente zero. Né? Dá para falar que é um movimento quase circular uniforme. Aqui a gente leu direto a pergunta, mas dava para ver aqui, ó, tinha uma parte importante nesse enunciado, que era o seguinte: o professor utiliza essa história em quadrinho para discutir movimentos satélites, pede que analise o movimento coelhinho, considerando o módulo da velocidade constante. Se o módulo, essa parte é a parte importante. Se o módulo da velocidade é constante, não está ficando cada vez maior a velocidade. Ela está só girando a aceleração tangencial zero. Tá? Movimento circular uniforme. O que significa isso? Que o módulo da velocidade é constante. Gente, quando eu coloco esse símbolo aqui, essas barrinhas, vocês sabem o que significa? Essas barrinhas significam módulo, que na prática é o número sem consideração de negativo. Tá? Quanto vale o número daquela velocidade? A velocidade é constante. Eu coloco módulo porque a rigor, eu não posso dizer que quando você tem um movimento circular uniforme, em que a velocidade ela é sempre de mesmo tamanho, sempre de mesmo número, eu não posso falar que essa velocidade não muda. Tá? Não posso. Se for um movimento circular que a velocidade tem sempre o mesmo número, eu não posso dizer que a velocidade não muda. Por quê? Porque ela está mudando a direção. Tudo bem? Então eu falo que o módulo da velocidade não muda, que aí está falando exatamente do número da velocidade. Bom, então, por isso que essa questão, letra A. Aí eu falei que eu ia comentar algumas coisas, né, sobre isso, sobre por que esse quadrinho é genial. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso nessa sala. Se eu comentei, vocês podem me interromper. Quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, eu sempre fazia para mim mesmo a seguinte pergunta: tem a força da gravidade, Sol, Terra. A Terra está sendo atraída pelo Sol por conta da gravidade. A Lua está sendo atraída à Terra por conta da gravidade, não é isso? Aí, o que eu tinha visto em alguma aula de física? Que essa força da gravidade faz o seguinte: Terra está aqui, aqui é a Terra, aqui é o Sol. Essa força da gravidade aponta para o centro do Sol. Beleza? Foi isso que eu vi na aula. Aponta para o centro. Qual foi a minha pergunta? Por que a Terra não está caindo dentro do Sol? Se a gente troca a Terra e o Sol, troca por Terra e Lua, a Lua está sendo atraída pela Terra para o centro. Na verdade, essa atração é mútua, tá, gente? Um atrai o outro. Por que eles não estão se colidindo? Por que a Lua não cai na Terra? Essa era a minha pergunta. A resposta é: ela está constantemente caindo. A Terra está o tempo todo caindo em direção ao Sol, a Lua está o tempo todo caindo em direção à Terra, porém, esses corpos têm uma velocidade alta o suficiente, exata o suficiente para que, mesmo que elas estejam caindo, elas não vão chegar nunca. Como é que funciona isso aí? Porque dá um pouco de nó na cabeça, né? Gente, o Isaac Newton, ele imaginou um experimento mental, um experimento que você não vai fazer o experimento em si, você tem que só imaginar, que era o seguinte: se você tem a Terra e você tem um canhão, e esse canhão, ele tem a possibilidade de lançar um projétil com a força que você quiser. Aí a gente coloca o canhão, aciona ele para jogar um projétil, só que com pouca pólvora, explosão bem fraquinha. O que acontece com o projétil? Ele cai aqui na frente, né? É igual fazer isso aqui, ó. Eu pego o giz, eu jogo ele para frente. Vocês viram o movimento, né? O movimento é tipo assim, né? Faz uma parábola, uma hora cai.
E se eu jogar o giz com mais força? Vai mais longe. Então, peraí que eu estou perdendo os giz. Então, o que acontece? Se a força for um pouco maior, vai mais longe. Se for maior ainda, mais longe. Se tiver a velocidade alta o suficiente, o que acontece com a bola de canhão é o quê? Ela faz isso aqui. Isso é claro, experimento mental, porque a gente está imaginando que o canhão possa atingir qualquer velocidade possível, né? Que não vai ter montanha para parar o negócio aqui. Tudo bem, gente? Se o canhão atingir uma velocidade maior do que essa, que fez dar a volta, o que acontece com a bola de canhão? Se for maior ainda, vai embora da Terra. Então o Newton ele imaginou esse experimento para falar o seguinte: quando a gente vê a Lua no céu, é porque a Lua está girando em torno da Terra como se fosse uma bola de canhão que tinha a velocidade exata. Quando a gente vê o Sol, é porque a Terra está girando em torno do Sol, porque a Terra tem a velocidade exata para manter a órbita. O que gera uma outra pergunta: nossa, mas como que esses objetos têm a velocidade exata? É muita coincidência. Foi Deus que colocou essas velocidades exatas para dar tudo certo? Não é isso. Quando a gente tem a época em que esses astros começaram a surgir, não era só Terra, Mercúrio, Vênus, Marte, não era só 8 planetas. Eram milhares de planetas. Não de planetas, de protoplanetas. Corpos que teriam capacidade para ser planetas. Milhares. Desses milhares, quem estava girando em torno do Sol com velocidade pequena, o que será que aconteceu com eles? Caíram no Sol. Desses milhares, quem tinha velocidade maior do que a necessária para aquela distância, o que será que aconteceu com eles? Foram embora do sistema solar. Quem que sobrou? De milhares de corpos, isso aí, gente, é probabilidade. Quando você tem milhares de corpos numa distribuição aleatória, uns estão muito rápidos, outros estão muito devagar. Sobrou quem? Quem tinha a velocidade exata, que são poucos, né? Agora, a gente pode falar, nossa, olha só que interessante, né? Tudo bem, desse monte ia ter que sobrar alguém. Mas nós estamos aqui vivos hoje porque a gente estava nesse planetinha que tinha velocidade exata, né? Senão não ia existir vida, não ia existir planeta, nem nada. Tudo bem, gente? E aí, a grande generalidade aqui de quem estava fazendo os quadrinhos aqui para o Maurício Souza é que era alguém que sabia muita física porque fez exatamente isso aqui. É a ideia do Sansão ter a velocidade exata para dar uma volta na Terra. Curiosidade, tá? Quanto que é essa velocidade? Ai, peraí, que agora eu esqueci. Se não me engano é isso aqui. 7,7 km por segundo. 7,7 km por segundo. Dá pra gente fazer o seguinte. Dá pra gente multiplicar por 3.600. Deixa eu chegar aqui na resposta. Isso aqui é aproximadamente. Gente, essa é a velocidade com que a Mônica joga o Sansão para ele poder fazer a volta, tá? Então tem que ter essa velocidade aqui, senão não vai dar a volta, ok? Um foguete ele tem que atingir uma velocidade muito alta, tá, gente? Porque ele tem que atingir essa velocidade quando está na superfície da Terra. Tudo bem que é um pouquinho mais complexo, ele não vai ficar com uma velocidade tão alta assim, porque conforme ele sobe, a força gravitacional diminui, porque quanto mais longe ele está do chão, menor é a gravidade. Então acaba não tendo que ter uma velocidade tão alta, mas é mais ou menos dessa ordem de grandeza, né? Então ele vai estar numa velocidade super alta, o foguete. Ok? Então, questão 9, letra A. Perguntas? Tranquilo isso aqui?
Vamos ver aqui a próxima questão. Essa questão aqui foi uma questão que quando teve enganou todo mundo. Parecia fácil, mas não era. Questão de cinemática sobre o movimento uniformemente variado. Vamos ver a pergunta e a gente vai para o texto. Qual é o gráfico de posição, eixo vertical, né? Eixo vertical aqui para cima, em função do tempo, eixo horizontal, com sentido para a direita, tempo, que representa o movimento desse trem? Bom, não vai ter jeito, a gente vai ter que ler o texto e ver pelas informações do texto qual o gráfico que representa melhor o movimento do trem que está falando no texto. Para melhorar a mobilidade urbana, é necessário minimizar o tempo entre estações. No metrô, né? A administração do metrô faz o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante por 1/3 de tempo de percurso, mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final até parar. Qual gráfico mostra isso? Gente, vamos lá. Trem que está saindo de uma estação. Primeiro terço de tempo. Esse trem está acelerando constantemente. O que é aceleração constante? Significa o quê? A velocidade está mudando. A aceleração é quando tem velocidade, lembram? Então a velocidade está aumentando, só que ela está aumentando de forma sempre no mesmo ritmo. Por exemplo, o trem está aumentando a velocidade de 5 em 5 metros por segundo a cada segundo. Seria uma aceleração de 5 metros por segundo quadrado. Então a cada segundo aumentou 5 na velocidade, tudo bem? Primeiro terço de tempo, a velocidade tem que aumentar de forma regular. Segundo terço do tempo, né, o segundo trecho, mantém a velocidade constante. Agora sim, a velocidade não está aumentando. O trem está andando, mas ele está sempre com a mesma velocidade. Terceira parte, terceiro trechinho, a velocidade vai desacelerar. Isso é uma aceleração constante, ou seja, está diminuindo, porque está falando desaceleração, está freando o trem, só que sempre diminuindo na mesma taxa, tipo de 5 em 5. Então seria uma aceleração de menos 5 metros por segundo quadrado. O que acontece? Muita gente pensou assim, tem que ser um gráfico em que a velocidade aumentou, manteve constante e depois diminuiu. Deve ser a letra A. Está errado. Por quê? Porque isso seria um gráfico de velocidade por tempo. Aí seria desse jeito. Tudo bem, gente? Se fosse velocidade por tempo, seria exatamente assim. Aumentou regularmente, velocidade manteve constante, desacelerou de forma regular. Não é velocidade por tempo, é posição por tempo. Então vamos lá. Gente, vamos supor que eu tô aqui, eu vou ser o trenzinho, ok? Estou saindo dessa estação aqui para chegar nessa estação de cá, beleza? Como é que eu vou fazer? No primeiro trecho, eu saio do repouso, então eu tenho que acelerar. Depois eu mantenho constante e depois eu vou freando até parar, certo? Posição. Essa vai ser minha posição 0, combinado? Enquanto eu estou acelerando, a minha posição está aumentando? Sim ou não? Sim, eu estou andando, então a minha posição está aumentando. Agora eu vou manter a velocidade constante. Quando eu mantenho a velocidade constante, eu estou aumentando a minha posição? Eu estou saindo do lugar. Por mais que a minha velocidade esteja constante, eu não estou me movimentando, então eu estou aumentando a posição. Agora eu vou diminuir a velocidade cada vez mais até parar. Pergunta, minha posição, o que está acontecendo? Está aumentando também. Vocês perceberam que os 3 trechos a posição está aumentando? Então a primeira coisa que você tem que fazer é: qual dos gráficos que mostra posição aumentando nos 3 trechos? Não pode ser nem o A, não pode ser o E, poderia ser o B, o C ou o D. Tem aumento. Não, esse não, né? Ou B ou C, tá bom?
A gente tem que ver qual desses dois é correto. Gente, no início, conforme eu estou acelerando, vamos fazer aqui. Aqui é a posição, ok? Aqui é o tempo. Conforme eu estou acelerando, o que acontece? Passou um tempinho, eu ainda estava saindo do repouso, então eu andei, mas eu andei pouco. Só que conforme eu fui acelerando mais, eu fui andando mais rápido. Então, o que tem que acontecer é você ter um aumento que seja assim, ó. Em que você tem uma curva. Por que uma curva? Porque se você comparar, por exemplo, esse aqui vai ser o nosso primeiro trecho. Tá? Professor, Oi. ali na C não teria no final ali, tem uma parte que não muda de posição. No último trecho. Que não muda, né? Fica assim, então é AP. Então, tem um problema aqui, que é uma cagada de quem fez a questão. Tá? Isso foi um ponto levantado por alguns professores, que a gente vai ver que vai ser a letra C, eu vou explicar o porquê, mas foi muito bom você ter apontado, Emily, foi muito bom você ter apontado isso, porque do jeito que está falando aqui, essa parte está errada. Tá? Vou explicar por quê. O primeiro trecho, se vocês repararem, se eu pegar, por exemplo, esse pedacinho aumentou muito a posição? Quase nada, porque ele ainda estava sendo repouso, estava devagarzinho. Estava aumentando a velocidade, mas ainda muito devagar, certo? Se eu pegar um trecho daqui até aqui, poxa, ele saiu dessa velocidade e foi, né, para essa. Poxa, daqui para cá ele aumentou bastante. Quando você está acelerando, você fica aumentando a posição cada vez mais rápido. Por isso que é uma curva, beleza? Quando você tem velocidade constante, você está tipo assim, andando tantos metros a cada segundo, sempre a mesma quantidade. Então você tem que ter uma passagem aqui que seja regular, ou seja, tem que fazer isso aqui, ó, linha reta. Então esse seria o segundo Esse aqui seria o segundo trecho. Tá bom? E no terceiro, o que tem que acontecer? Quando você está freando, você começa muito rápido e aí você vai parando cada vez com a velocidade cada vez menor. Então no início, você conseguiu avançar ainda bastante, mas depois você avançando menos a cada segundo que passa. Então como é que tem que ser? Tem que ser uma coisa que, tipo, no início avançou bastante, só que depois vai avançando cada vez menos. Então é uma coisa mais ou menos assim, ó. Então seria até parar. Quando parar é porque vai estar a curva na horizontal. Então é mais ou menos isso aqui, ó. Né? Vai estar na horizontal e aí significa que não vai mudar mais, né? Não vai mudar mais. Então esse é o terceiro trecho. Tudo bem? O gráfico que mais se parece é da letra C. Ok? Só que tem aqui um problema na escala do gráfico, né? Em que aqui, esse tamanho de tempo, ele tem que acontecer de forma que ainda não fique horizontal, como a Emily falou. Então, até esse tamanho, tinha que estar ainda aumentando bem pouquinho. Tá? Porém, é melhor escolher esse do que escolher esse. Por quê? Porque isso aqui, o que acontece nesse trecho? O que acontece nesse trecho é como se estivesse falando, olha, o nosso terceiro trecho, o trem está acelerando. E aí não vai parar nunca na outra estação. Tá? Por isso que esse não pode ser. Se vocês repararem, aqui ele está aumentando um pouquinho. É como se ele estivesse no repouso e aí ele acelerasse nesse terceiro trecho. Não é isso que acontece. Tá? Mas realmente, gente, questão do Enem em física,
não é incomum ter questões com problemas anunciados, tá? E aí você vai ter que ir por aquilo que parece o mais coerente, né? Essa questão não foi anulada. Não foi. Não foi, teve professor assim, tipo, publicando artigos. Tem um professor que eu sigo, que é da Federal do Rio Grande do Sul, que ele já publicou vários artigos descendo sarrafo, assim, tipo, nas questões de física do Enem. Justamente por conta dessas imprecisões. Eu não sou tão radical quanto ele. Eu acho assim, é uma cagada, mas assim, dá pra saber, não, tá. Essa é a mais coerente. Assim, dá pra fazer, vai. Aí sem você explicar, eu ia nascer. Não, mas a correta foi essa, foi a C. Não, mas pelo jeito que você explicou aí, andando, eu ia nascer mesmo não tendo a B, que podia ser mais ou menos. Então. A B, ela tem esse problema de que, não, isso aqui é muito absurdo para considerar. A gente estava entre a B e a C e a gente eliminou a B. A rigor, tem um errinho aqui. É isso. Tá? Deixa eu pegar o dedo aqui, senão eu esqueço. Daria para iniciar analisando que ali não está mudando de posição, né? Isso. Aí pronto, não está mudando de posição, porque parou. É como se essa parte aqui fosse a parte em que o trem fica parado esperando as pessoas entrarem. Bom, vamos lá. Essa questão aqui eu acho que eu vou pular pra gente não ficar só fazendo ela. Ela é muito demorada. Vamos fazer... A gente fez essa aqui, gente? Que era da bandeja de alumínio, da bandeja de plástico. Eu acho que eu já pedi pra vocês fazerem isso uma vez aqui na sala. Colocar a mão, uma das mãos no tampo da carteira aqui, né? Eu não sei se esse material é madeira com uma espécie de plástico, né? Uma capa. E colocar a outra mão na parte onde está o metal. Faz isso agora, gente. Coloca uma mão em um lugar e aqui no tampo e outra parte no metal. Pergunta: quem que está com a temperatura maior, quem está com a temperatura menor? Madeira está com temperatura maior, metal está com temperatura menor. Todo mundo concorda? Todo mundo errou. O que acontece? A sensação térmica é diferente da temperatura. Gente, vamos pensar o que significa a temperatura. Grau de agitação das partículas. Então, o quanto está quente ou frio depende da agitação dessas partículas. Supondo que nas partes que vocês encostaram, era uma parte que estava ali em contato com o ar. Se não estava se você encostou onde você já estava encostado, não é muito legal de você entender a diferença. Se você encostou aonde estava em contato com o ar, tanto o tampo da madeira quanto a parte do metal estavam trocando energia, as partículas estavam batendo umas nas outras com as partículas do ar. Vocês concordam? A temperatura tende ao equilíbrio térmico. O que significa isso? Temperatura tender ao equilíbrio térmico. Tende a ficar com a temperatura que está o ambiente. Então, tanto o metal quanto a madeira tende a ficar com a temperatura que é a temperatura do ar. Depois vocês podem ver aí no celular quanto que está a temperatura aqui hoje. Vamos supor que seja 20 graus. Então estava 20 graus. Não teria por que eu falar que, mas eu sinto que esse está mais quente. Como que esse ficou mais quente em contato com o ar, sendo que o outro também estava em contato com o ar e ficou mais frio? Não teria porquê. Qual que é a coisa que confunde a nossa cabeça? O que acontece quando você encosta a mão na madeira e quando você encosta a mão no metal? Você consegue imaginar o que acontece em termos de temperatura, calor? Vocês lembram qual era o significado da palavra calor em física? Quase isso. Tem a ver com isso, mas não é isso. Calor é uma forma de energia. É uma forma de energia que é caracterizada pelo quê? Isso é a temperatura. Calor é energia que sai do mais quente e vai para o mais frio. Lembra que eu falei até dos carrinhos de bate-bate, né? Que a criança que está muito lenta ganha energia da criança que está muito rápida. Vocês lembram dessa analogia? Mesma coisa. O que acontece quando você encosta a mão nas duas partes? Será que tem troca de calor? Sim, eu sou Por quê?
Isso. Sua mão está mais quente do que o tampo de madeira? Quanto que está a temperatura da sua mão? 36 e um pouquinho. Quanto que está a temperatura da tampa de madeira? Vamos chutar 20. Como é que é a passagem de calor? Da sua mão para o tampo de madeira. Agora vai para a parte do metal. Tem alguém que está mais quente? Tem alguém que está mais frio aí? E aí como é que é a troca de calor? Igualzinho então? Nossa, mas peraí, por enquanto não mudou nada. O que muda é as propriedades de condutividade térmica. Condutividade térmica tem a ver com quão rápido você troca de temperatura, você transfere energia. Madeira captando calor. Madeira não conduz bem o calor, demora. Metal capturando calor do mesmo jeito, só que agora o metal conduz calor mais rápido. O metal puxa calor da sua mão mais rápido. Então, gente, vocês segurando aqui, sabe como é que dá para saber que a temperatura é a mesma? Porque depois de um tempo, fica aqui segurando durante alguns minutos. Vocês vão fazer isso aqui porque a gente está em aula. Mas fica durante um tempo segurando. Vocês vão ver que vai chegar uma hora que vai estar tudo a mesma temperatura. É que o metal é rapidinho. Ele capta calor rapidinho. A madeira demora. A diferença é essa. Tudo bem? Então, tá tudo a mesma temperatura, mas a sensação térmica ela está relacionada ao quanto que a gente perde calor para esses dois materiais. Perde muito mais rápido pro metal. Beleza? Vamos ver a questão? A questão é exatamente sobre isso. No experimento, o professor deixa duas bandejas de mesma massa, uma bandeja de plástico e uma bandeja de alumínio. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas usando o tato. Seus alunos afirmam categoricamente que a bandeja de alumínio encontra uma temperatura mais baixa. Ó, igualzinho vocês falaram aqui, né? Por enquanto tá igualzinho. Lembra, né, da explicação. Não é que tá a mesma temperatura. Intrigado, o professor propõe uma segunda atividade. Ele coloca um cubo de gelo em cada uma das bandejas. Bandejas em equilíbrio térmico com o ambiente. Ele vai questionar qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. Gente, se vocês colocarem, faz isso na cozinha de vocês, coloca gelo numa panela de alumínio e num recipiente de plástico. Será que vai fazer diferença de quem derrete mais rápido? Faz diferença. Tudo bem, para um cubinho pequeno de gelo pode ser que seja difícil ver a diferença. Mas para bastante gelo você vê que tem diferença sim. Quem derrete mais rápido é o gelo que ficou na panela de alumínio. Tá? Isso é uma dica, tá, gente? Toda vez que eu tenho que descongelar alguma carne, frango, eu coloco numa panela de alumínio, tá? Tudo bem, às vezes se você tem água quente lá é mais fácil, mas se eu quero só deixar sem água num recipiente, eu deixo numa uma panela metálica, não num recipiente de plástico. O plástico ele demora para trocar calor, tem baixa condutividade térmica, tá bom? Gente, o aluno que responder corretamente qual das bandejas a taxa de derretimento será maior. Vamos ver as alternativas. Então, primeiro, onde que vai derreter mais rápido? No alumínio. Então, a gente está entre a letra A e a letra D. Na bandeja de alumínio, pois ela tem uma maior condutividade térmica, que é o conceito que a gente acabou de falar. Vai ser a letra A, né? Letra D, porque ela tem um calor específico menor. O calor específico é uma outra grandeza física. Nossa, ela deu um beijo na Emily. O calor específico é outra coisa, tá, gente? Calor específico é o quanto você precisa de energia para aumentar a temperatura. Mas para você saber quem derrete mais rápido, é a condutividade térmica. Condutividade térmica tem a ver com essa velocidade de troca de energia. Tudo bem? Lembra sempre disso. Condutividade térmica é o quanto rápido que vai trocar de energia, tá? Então fica a letra A mesmo. A letra B. As outras estão falando bandeja de plástico, né? Por conta de estar uma temperatura mais alta, a gente viu que não está uma temperatura mais alta, não tem maior capacidade térmica, mesma rapidez, porque tem a mesma variação de temperatura, também não é isso, tá?
Parou? Agora tá tomando banho. Vamos lá então. A alternativa certa é a letra A, vou anotar aqui. Peraí, teve outras antes que eu não anotei? Essa que eu pulei. Essa aqui era a letra C. Eu pulei a 11. Vamos ver essa aqui. Vamos fazer aquele esquema, ler pela pergunta a frequência do giro do ponteiro em RPM. RPM significa rotações por minuto. Qual é o número de rotações por minuto do ponteiro? Aqui tem um ponteiro, uma flechinha, que está acoplada, que é um sistema de engrenagens. E aqui a gente tem uma tabela mostrando cada uma de 4 engrenagens, quantos dentes elas têm, ok? Beleza. O que eu tenho que fazer aqui? Vamos ler o texto então. A invenção e acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época, proporcionaram a invenção de várias tecnologias, construindo um pequeno cronômetro, o relojoeiro usa esse sistema de engrenagens. De acordo com a figura, a gente vai ter que estudar muito bem como é que está essa figura. Um motor é ligado ao eixo. O eixo é um metalzinho aqui, tá? Movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. É assim, gente, ó. Você tem um motorzinho que não está sendo mostrado na figura. Ele está conectado a esse eixo aqui. O motorzinho fez o eixo girar. Como é que o motorzinho faz isso? Está ligado na tomada, sei lá, qualquer coisa assim. Fez o eixo girar. Se ele fez o eixo girar, a engrenagem A, que tem 24 dentes, vai girar junto, certo? A engrenagem A está conectada com os dentes pela engrenagem B. Essa vai girar, vai fazer a engrenagem B girar também. Que está no mesmo eixo da engrenagem C. Então vai girar também. Que está conectada aos dentes da engrenagem D. Então vai fazer a engrenagem B girar também. Que está no mesmo eixo do ponteiro. Que vai fazer o ponteiro girar. Entenderam toda a história? Agora vem a parte mais quantitativa. Estão vendo que são engrenagens de tamanhos diferentes? Isso vai fazer toda a diferença. Tá? Qual que vai ser a diferença? Quando você tiver um mesmo eixo girando, se, por exemplo, o motor 18 RPM, o que significa isso? Que se você tiver qualquer coisa que esteja girando, então vamos supor que eu tenho isso aqui girando 18 voltas por minuto. Tudo bem? E se eu tiver aqui uma coisa presa no meio? Ela também não vai girar junto? Se o meu eixo girou 18 vezes por minuto, essa coisa que está aqui presa, né, como se fosse a engrenagem A, vai girar quanto? 18 vezes por minuto, 18 rotações por minuto. Aí essa está acoplada com uma outra. A pequenininha girou 18 vezes por minuto. Será que a segunda vai girar também 18? O que vocês acham? Vejam o seguinte. A A e a B estão acopladas pelos dentes. Cada dentinho que for para baixo tem que empurrar o outro para baixo também. Então assim, quando um for para baixo, o outro vai também. Certo? Beleza. Isso significa que a engrenagem A tem 24 dentes. A engrenagem B, maior, tem 72 dentes. Gente, vamos olhar para a maior, para a engrenagem B, que está aqui do lado de cá, né? Então vamos fazer aqui com essa mão. Essa engrenagem B, maior, 72 dentes. Para que eu possa todos os 72 dentes participarem dessa história, cada um dos 72 dentes teve que ser empurrado por um dentinho da A. Vocês concordam? Cada um dos 72 dentes teve que ter junto um do A também indo para baixo. Beleza. Então significa que quando todos os 72 dentes terem participado dessa história,
Na A gente teria que pensar que passou 72 dentes também. Peraí, mas a A tem só 24 dentes. E agora? E agora que tem que passar 24 dentes, depois passa de novo os 24, e depois passa de novo os 24, que aí sim você conseguiu fazer todos os 72 dentes da engrenagem B passar. O que eu estou querendo dizer, na prática, é isso aqui, ó. Na questão 13, a engrenagem B, ela tem 3 vezes mais que a A, não é isso? O que eu estou querendo dizer é que a A, que tem 3 vezes menos, tem que dar 3 voltas para B dar uma volta. Se você imaginar que ela vai dar uma volta completa, não tem que passar todos os 72 dentes aqui? Então, essa pequenininha, que tem 3 vezes menos, teve que dar 3 voltas. Certo? Gente, voltando na questão, 18 RPM aqui, né? Significa que 1 minuto a A está dando 18 voltas. Quantas voltas a B está fazendo em 1 minuto? Para cada volta da B, não era 3 dessas? Então, se essa aqui deu 18 voltas, quanto que tem que ser essa aqui? 18 vezes 3 ou 18 dividido por 3? 18 dividido por 3. Ou seja, quanto? 6. Porque você tem que pensar que a maior, enquanto a maior deu uma volta, a outra já deu 3. Se a maior deu 2 voltas, a outra deu 6. Se a maior deu 3 voltas, a outra deu 9. Se a maior deu 6 voltas, a menor deu 18, que era como a gente começava. A gente começava pela menor. Fez sentido? Não entendi por que não multiplicar. Se você fizer 18 vezes 3, vai dar 54 voltas. Aí você está dizendo que essa aqui ela deu 18 rotações. É tipo assim, você tem que pensar que a menor gira mais rápido. A menor, para cada uma volta que a maior deu, a menor deu 3. Então, o que a gente poderia falar é o seguinte: o número de voltas da B é 1/3 do número de voltas da A. Como a A é 18, o número de voltas da B tem que ser 1/3 de 18. Tudo bem? Então, a gente tem aqui que a B é de 6 RPM, tá? A gente está fazendo 18 dividido por 3. Gente, olha para a engrenagem C. O que vocês podem me dizer em relação a B e a C? Esse vai mudar mais que a B. Mas agora elas estão presas pelos dentinhos? Igual a B e a A? Não. Então o que vai acontecer? Lembra que eu falei do mesmo eixo? Né? Que eu fiz isso aqui, ó. Se aqui está a engrenagem B, 6 voltas por minuto, e aqui tem uma outra no mesmo eixo, quanto que essa outra vai fazer? 6 voltas por minuto. Mesma coisa. Só vai mudar quando for os dentinhos enganchados, tudo bem? Então... Aí já vai mais 18, igual A. Não, agora na C é 6 RPM. Ela já segue no caso a B. Oi? Ela já segue no caso a B. Ela não tá Isso, exatamente, ela está seguindo a B. Beleza, aí a C agora volta a mesma história, está conectada na D. Então vamos falar o seguinte, engrenagem C. Vamos comparar a engrenagem C com a D para saber se é 3 vezes mais, quanto que é. Engrenagem C, engrenagem D. O que acontece? Olha os números. 36 e 108. Aqui essa é uma questão que tinha que ter um jeito com os números de ver quantas vezes um é maior que o outro. Tipo, olhar o 24 e o 72 e saber que o 72 é 3 vezes maior que o 24, tudo bem? Mesma coisa aqui, 36 e 108. 36 vezes 3 dá exatamente 108.
Então, a engrenagem, vamos escrever assim, ó, a engrenagem D, que é a maior, né, tem 3 vezes mais que a C. Vocês perceberam que é igualzinho aqui? Então, já dá para saber o seguinte, a D, quanto que ela vai ficar? 2 RPM, muito bom. Agora, a D não é a que está conectada com o ponteiro? Então, o ponteiro vai fazer o quê? Isso. O ponteiro 2 RPM também. Alternativa certa, letra B. Você é 2 porque é 3 dividido por 2? Exatamente. Aqui, 2, por quê? Porque é 6 dividido por 3. Tá? Gente, essa é uma questão que, primeiro, num sentido mais de vida real, por que existe tanta pecinha com engrenagem? Olhando para o que aconteceu nessa questão, vocês conseguem sacar por que tem que ter engrenagem? Se a gente tem um motor que está fazendo um giro, será que esse giro vai ser exatamente o que a gente quer no nosso aparelho? Como é que você faz para transformar 18 giros em 2 giros com engrenagens de tamanho maior? Tá bom? Então você vai fazendo esse sistema para... Aí você vai ajustando. Tá saindo com 60 giros, eu quero que saia com 2. Tá saindo com 60 giros, eu quero que saia com 3.600. Então você vai ter que ter um sistema de engrenagens, né? Para você aumentar a frequência do giro, provavelmente você vai usar engrenagens cada vez menores, né? Se você quer diminuir a frequência, engrenagens cada vez maiores. Segundo, tinha um outro jeito de fazer essa questão. Esse jeito que eu falei, se a pessoa for muito ágil, ela faz isso aqui bem rápido. Mas, claro, tem que estar acostumado com esse tipo de questão. Viu aqui, esse aqui é 3 vezes maior, então vai ser 3 vezes mais lento. Então esse aqui vai passar para 6. Esse aqui é 3 vezes maior também, 3 vezes mais lento. 6 dividido por 3, 2, já achou a resposta. Dá para fazer isso bem rápido. Tem um jeito que não era desse aqui, que é um pouco mais... Tipo, eu tô vendo pelas contas que a minha resposta está certa. Tá? Vou falar aqui rapidinho, só para vocês verem que existe isso. Que horas são, gente, por favor? 7h28. Tá, terminar aqui rapidinho, aí a gente faz mais uma. Existe nessa acoplagem de engrenagens uma equação, tá bom, gente? A equação é o seguinte, né? Se você tem aqui uma engrenagem, né? Eu vou fazer aqui os dentezinhos. Nossa, aqui é péssimo para desenhar, né? Ainda mais quando a pessoa desenha mal pra caramba. Acoplada com uma outra engrenagem aqui, também com os dentezinhos, ok? Essa vai ser a A, essa vai ser a 1, essa vai ser a 2, beleza? Existe uma equação para isso. Essa equação é frequência da primeira multiplicada pelo raio da primeira é igual à frequência da segunda multiplicada pelo raio da segunda. Tudo bem? Depende dos valores da frequência, depende do raio, do tamanho. Agora, o número de dentes, que é o N, ele é proporcional ao raio. Gente, quanto maior a engrenagem, mais dentes, não é isso? Então, você modifica essa equação. Frequência 1, número de dentes 1 é igual a frequência 2, número de dentes 2. E aí você faz a questão. Como é que fica? Fica assim, ó. Entre A e B, o que a gente tem é acoplagem, então eu uso a equação FA, NA é igual a FB, NB. O FA era do motor, não era? Já que estava no mesmo eixo. Então FA é 18.
Os N's eu tenho os valores, não tenho? Quanto que é o NA, gente? Quanto que é o NB? 72. Vamos lá, gente. Vamos juntar aqui que tá terminando. Tá? E aí, você isola aqui. Pergunta sobre matemática. Como é que vocês fazem essa conta? Vamos lá. Adriana, você está lá fazendo a prova, chegou numa conta dessa. Como é que você faz? Esse vezes esse, depois o resultado dividido por 72? Tá certo, só que tem um porém. Esse é o jeito que a maioria das pessoas fazem. Só que tem um jeito mais rápido. Quando você multiplicar 18 por 24, não vai dar um número grandinho? Já vai ser chato. Depois você vai ter que dividir por 72. A gente consegue fazer divisão por 72 de cabeça? Fácil? Não. Dividir por 72 não é legal. Qual é o jeito mais tranquilo? Se você reparar que um desses dois está relacionado com 72. O que dá para reparar aqui, gente? Que 24 vezes 3 dá quanto? Então eu posso dividir por 3. Aliás, eu posso dividir por 24 e vai ficar 1 em cima, 3 embaixo. É melhor fazer desse jeito? Olha o que acontece. 18 dividido por 3. Mais fácil? Mais fácil. Tudo bem? Claro, tem que praticar essa coisa de olhar para os números e saber quanto que um é, quantas vezes um é maior que o outro, beleza? 6 RPM, eu concluo o quê? Eu concluo que a frequência C é 6 RPM porque estava no mesmo eixo. Mesmo eixo significa que não que os dentes estão conectados, significa que os dois estão girando juntos, ok? Aí, o que eu faço? Eu faço entre C e D. O que vai acontecer entre o C e o D? Frequência do C vezes número de dentes do C é igual a frequência do D vezes número de dentes do D. Pessoal, vamos falando os números aí pra mim. Qual que é a frequência do C? 6 vezes NC. 36 é igual a frequência do D. A gente não sabe. Número de dentes do D. 108. Mesmo jeito aqui, viu, gente? Joga o 108 para lá e faz 36 por 108. Vocês vão chegar aqui no... Eu vou fazer direto, não vou ficar fazendo todas as contas, não. Você chega no valor aqui, 2 RPM. Chegou nesse 2 RPM, você tem o valor do ponteiro. Então, significa aqui que a frequência do ponteiro é de 2 RPM também. Okay? Então tinha aqui um jeito, se você achou esse jeito muito difícil de sacar, dá para fazer com as contas também. Não entendi. Eu achei que o primeiro jeito mais fácil. O primeiro jeito mais fácil? É mais rápido mesmo. Esse a gente tem que gravar a fórmula, né? O outro, você tem que meio que deduzir o que está acontecendo baseado no que você está vendo. O outro é um jeito assim mais assim, digamos, mais inteligente, tá? Esse é o jeito que a gente tem certeza que o negócio está certo. Tá? Você está usando a continha e tudo mais. Então, assim, quando dá, a gente pratica das duas formas, né? Bom, 6 minutos, deixa eu ver o que dá tempo da gente fazer. Esse aqui eu acho que vai demorar um tempinho para explicar. Ah, dá pra gente fazer esse e esse. Dá pra gente fazer essas duas. Então eu pulei o 14, tá, gente? Vamos fazer aqui o 15. Vamos ver direto a pergunta e depois a gente lê o texto. A elevação de temperatura descrita acontece porque
o campo magnético gerado pela oscilação das nanopartículas absorvidas pelo tumor. Campo magnético alternado faz as nanopartículas girarem, transferindo calor pelo atrito. E ó, aqui, vocês já veem se você ler pela pergunta e as alternativas, você já tem a sensação que tipo, não, tá muito complicadinho, é melhor, nesse caso, nessa questão, é melhor ler o texto do começo. Porque tava falando de coisas muito estranhas, né? A não ser que vocês trabalhem com medicina, com campo magnético, vocês a gente não vai ter ideia exatamente do que está falando. Então vamos para o texto. A magnetohipertermia é um procedimento terapêutico que se baseia na elevação de temperatura das células de uma região específica do corpo que estejam afetadas por um tumor. Basicamente está falando que aonde tem tumor, você quer esquentar as células usando alguma coisa que, pelo nome, dá a ideia de ser magnético. Nesse tipo de tratamento, nanopartículas magnéticas são fagocitadas pelas células tumorais. E um campo magnético alternado externo é utilizado para promover a agitação das nanopartículas e consequente aquecimento da célula. Então vamos quebrar aqui essa explicação em duas partes para a gente entender. Nesse tipo de tratamento, nanopartículas magnéticas são fagocitadas pelas células tumorais. Vamos lá. Nanopartículas. Não precisa saber o que é isso, só é interessante vocês saberem que nano dá a ideia de pequeno, dá a ideia de escala atômica. Nanopartículas, você está usando ali alguma coisa que seja nessa escala muito pequena que você não consegue enxergar nem com o microscópio normal. Tá? Então você está usando uma partícula muito pequenininha que tem propriedade magnética. O que significa ter propriedade magnética, gente? Significa que se você tiver um ímã, essa partícula ela responde ao ímã. Ela se move por conta do ímã. Tudo bem, gente? Elas são fagocitadas pelas células. Você sabe o que é fagocitose? Uma célula, isso aí já é de biologia. Uma célula ela tem uma certa maleabilidade, não todas, mas boa parte das células tem uma certa maleabilidade para mudar de formato. E aí o que acontece é... algumas células têm essa capacidade de, quando você tem um corpo externo, essas células mudam de formato para meio que engolir esse corpo. Isso aí é muito legal quando vocês veem vídeos de microscópio óptico mesmo, mostrando amebas, protozoários. Como é que eles comem as coisas? O ameba, o protozoário, tem um formato meio, né, tipo uma coisa meio gosmenta, assim, meio sem forma. E aí quando tem lá um nutriente, ele muda de forma para engolir o nutriente. Né? É muito legal isso. E as células do nosso corpo também conseguem fazer isso, talvez em menor versatilidade com o protozoário, mas também conseguem fazer isso. E elas engolem a nanopartícula magnética. Principalmente do tumor, porque são células muito ativas, células tumorais. Ok, a partir do momento que a célula tumoral engoliu a nanopartícula magnética, campo magnético alternado externo, a gente vai ter que entender o que significa isso, é utilizado para promover a agitação das nanopartículas e consequente aquecimento da célula. A segunda parte está mais fácil, né? Por quê? Se as nanopartículas vão ficar agitadas, qual é a consequência? Esquentar. Se o negócio ali, se a nanopartícula está agitada, vai esquentar a célula. E aí, a ideia é você matar essa célula tumoral aquecendo ela. Beleza? Vamos entender o que significa isso. Campo magnético alternado externo. Campo magnético, ímã. Ah, mas todo campo magnético é um ímã? Não, mas pensa como se fosse ímã. Tá bom? Dá para você ter uma configuração de fios onde vai passar corrente elétrica e que essa configuração de fios age como um ímã. Isso tem um nome, eletroímã. Tá? Ímã alternado externo. O que significa essa parte do alternado? Significa que se eu tiver um pedaço de ferro aqui e eu pego um ímã aqui por baixo da mesa, vocês vão ver esse pedaço de ferro se movimentar, correto? Se vocês veem esse pedaço de ferro sendo atraído pelo meu ímã, o campo magnético alternado é como se eu tivesse um ímã nessa posição e depois nessa. Depois nessa e depois nessa. É como se o meu ímã mudasse de posição. Então, uma hora ele está atraindo para cá, outra hora ele está atraindo para o outro lado. Vocês conseguem perceber que se for um campo magnético alternado, vai fazer a partícula nanomagnética...
Era isso? Nanomagnética? Não. Nanopartícula magnética. Vai fazer essa nanopartícula ir para um lado ou para o outro? Professor, então os ímãs são formados por nanopartículas? Não, não necessariamente. A rigor, os ímãs são formados. O fato deles apresentarem magnetismo tem a ver com coisas que são menores do que essas nanopartículas. Tem a ver com o movimento dos elétrons no átomo de ferro, ou no átomo de níquel, ou no átomo de cobalto, o elemento que esteja ali. Menor que isso, tá? As nanopartículas aqui é só, é um pedacinho de coisa ali que dá para você colocar numa célula sem problema nenhum e que tem ali um elemento magnético. Tem um pedacinho de ferro, tem um pedacinho de cobalto, é isso. Agora que a gente destrinchou todo o texto, faz sentido pensar que um ímã que alterna está fazendo um negócio ali se mexer dentro da célula e isso vai esquentar? Beleza? Agora a gente tem que procurar das alternativas qual que faz mais sentido. Então vamos lá. Letra A, campo magnético. O campo magnético gerado pela oscilação das nanopartículas vai ser absorvido? O campo magnético vai ser absorvido pelo tumor? Tá meio estranho isso aqui em relação ao que a gente conversou, né? Letra B, o campo magnético alternado faz as nanopartículas girarem, transferindo calor para um atrito. Se você tem um negócio assim, vamos supor uma bússola, tem uma agulha. Se você vem numa posição aqui, a agulha gira. Se é campo magnético alternado, vai fazer girar para cá e depois girar para lá. Tudo bem? Transferindo calor por atrito, será que tem isso dentro da célula? Transferir calor por atrito? Não? Vocês acham que não? Vamos ver. Letra C. A elevação da temperatura acontece porque as nanopartículas interagem magneticamente com as células. Será que as nossas células também são ímãs? Não, senão a gente estava fudido, né? A gente saía aí sendo puxado para os negócios ali de que... Né? Se a gente entrasse numa câmara de ressonância magnética, a gente morria, né? Então, não. Aliás, cuidado, viu? Com coisa de ressonância magnética, que uma das principais causas de acidentes para exames de ressonância magnética é quando a pessoa tem pino de metal dentro do corpo por conta de acidente, e a pessoa não fala que tem, e aí o pino sai arrancado de dentro do corpo por conta da potência do ímã da ressonância magnética. Obviamente, não pode entrar de brinco, de piercing, não dá. Letra D. Aquece porque o campo magnético alternado... O campo magnético alternado fornece calor? Será que o ímã fornece calor para as coisas? E aí esse calor transfere para as células? D. As nanopartículas são aceleradas em um único sentido? As partículas estão sempre indo para o mesmo sentido em razão da interação com o campo magnético, fazendo colidir com as células? Qual dessas que pareceu fazer mais sentido para vocês? Oi? Nenhuma fez sentido? Todas que eu pensei em chutar estão erradas. É a B de bola. Eu achei estranho que vocês falaram assim, não, a B não pode ser. O que vocês acharam de esquisito na B? Eu achei que a pessoa poderia ser, porque eu acho que ela transfere calor. Porque eles não têm um atrito, né? Porque o campo magnético tá fora, alternado. Como é que ele tem um atrito com só cada nanopartícula? Você pensou certo a primeira parte, mas não é o campo magnético de fora que faz o atrito. É a nanopartícula que foi engolida pela célula. É assim, a célula tumoral engoliu a partículazinha de ferro. Você vem com o ímã fora. Essa partículazinha vai agitar. Será que quando tem agitação tem atrito dentro da célula? Tem, porque essa célula tem um monte de água. Então você está fazendo atrito com essa água. Esquenta. É isso que está falando na B. Tá bom? A D, você não tem. Ímã não tem. Quando for uma coisa de ímã, gente, não transfere calor. O que é calor? Transferência de calor de quem está mais quente para quem está mais frio. Se você está aumentando a agitação, você está fazendo ficar mais quente. Aí por isso que transfere calor. Beleza, gente? Por hoje tá bom. Não deu tempo de fazer a próxima, mas a gente faz na semana que vem, que aí é nosso último dia. Firmeza?